Hoje tem atuação em nossos dias também. Escute essa palavra: multidão vai vir, pessoas vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste, para ouvir e ver aquilo que Deus fará. Pregador Israel, o que você quer mencionar através do Espírito nesta noite? E eu vou dizer para a tua vida: Deus me trouxe aqui para falar para a igreja do Senhor que sim, existe falsos ministros. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais, mas Deus quer levantar homens, mulheres que creem que Jesus ainda pode fazer. E Ele pode, e Ele pode, e Ele pode. Olha para mim, a geração de falsos ministros. Olha para mim aqui. Esses ministros, eles usam a palavra, mas com a mistura, pastor. Escute, vou dizer algo para você aqui. Eu já mencionei e preguei aqui uma vez sobre isso. Pessoas que negaram a palavra de Deus, e pessoas começaram a apoiar, eu já falei sobre isso aqui, sobre pode beber. Uma igreja inteira fechou. Uma igreja inteira, 100 jovens, que era cheio do poder de Deus. 100 jovens, que era cheio do poder de Deus, ouviram esta palavra. E quando ouviram esta palavra, porque começaram a ensinar que as línguas estranhas que se falavam, eram línguas de demônios, era emoção, era invenção da mente. Sabe o que eles fizeram? Apartaram. E começou a apartar. E começou a apartar. E a tristeza hoje, irmãos, é que 100 jovens estão hoje no mundo. 100 jovens que outrora profetizava, subia para o monte, para a vigília, por causa de um falso ensinamento, deixaram o Senhor. O líder virou cantor sertanejo. Estou falando de igrejas nos dias atuais, não é passado, não é hoje. Uma missionária da nossa igreja foi convidada para um culto, e no culto, quando chegou, ela estranhou, disse: isso aqui não é culto não, porque estava tendo forró na igreja. O pastor pegou a pastora e rodava a pastora para um lado, rodava para o outro, inclinava para um lado, inclinava para o outro e dançava. E chamava: vem missionária, vem. Ela: eu não. Eu respeito princípios. Não é longe, irmão. Não é longe. Se você olhar para a internet, você vai ver que aqui muitas coisas acontecendo. E sabe que eu vejo isso aqui? Porque eu fui chorar na madrugada. Porque o homem de Deus vai falar com Deus na madrugada. E eu falei com Deus: Deus, e aí? Olha aí, Senhor, tem uma multidão seguindo aí a esses. Tem uma multidão seguindo a esses que está ensinando a libertinagem dentro da igreja. E o Senhor está nesse negócio? E Deus virou para mim na madrugada e disse assim, desta forma: eu estou vendo. Eu estou vendo. Ei, remai, recau, ederme, acanchou, remai, errécia, remandrio, queminar. Olha para mim aqui, igreja. Eu ainda tenho tempo para pregar, e eu vim aqui para falar para a tua vida aqui nesta noite. Pode esconder do pastor, pode esconder da liderança, pode esconder do ciclo de oração, pode esconder do pai, pode esconder na mãe, mas a voz de Deus está soando e dizendo: eu estou vendo. Escute. E aí, irmãos? E aí? Remai, remai, que astel minar. Homens de Deus, homens que Deus levantou na terra para fazer a diferença. Deixou o sincretismo entrar. O misticismo está entrando em nosso meio. E hoje a igreja está perdendo a identidade. Não sabe se é igreja ou se é centro de umbanda, de quimbanda ou candomblé. Não sabe se é igreja ou se é espiritismo.
Ei, aí você vê, irmãos, os críticos criticando a igreja, e nós olhamos isso, irmãos. E quando nós olhamos isso, nós ficamos aterrorizados. Por que ficamos aterrorizados? Porque como que nós vamos defender? Como que a igreja vai defender? Porque se nós defendermos, irmãos, se nós formos contra o que eles falam de nós, é retrógrado. Isso aí é quadrado. Está na moda antiga ainda. A igreja evoluiu, a igreja inovou. Diz a Bíblia: pode passar os céus e também a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Para sempre. Ei, eu vim aqui pregar nesta noite para dizer para a tua vida, porque estamos aqui numa festividade. Tem homem de Deus aqui, viu? Porque quando eu subi no altar aqui, o Espírito de Deus falou no meu coração, e eu vou pegar 5 minutos do tempo para entregar algo que Deus me entregou quando eu cheguei aqui no altar. Deus te levantou. Olha para o irmão do seu lado, olha para ele, fala com ele. E aí, ministro, vai ficar calado? Vai deixar manchar o evangelho? Vai deixar manchar a igreja? Ei, rebaixer minha cai derrécia, elai que achou der minha canchou, vai que este aquemanai afá, minha cai osébria. Eu estava exortando uma obreira hoje, disse para ela desta forma, porque sabe por quê, irmãos? Olha para mim aqui. Sabe por que muitas pessoas fazem o que fazem hoje na igreja? Porque perderam o temor dos homens de Deus. E eu vou dizer para você, lembra do profeta Eliseu? A Bíblia fala assim, que o rei da Síria, ele fazia desta forma: em tal lugar, nós vamos fazer armadilha para pegar o rei de Israel. Eliseu falava: não vai em tal lugar, porque está fazendo armadilha para você. Aí o rei não ia. Aí o rei da Síria ficou invocado e disse: quem é o traíra? Quem é que está traindo aqui? Quem é que está contando? Quem é a favor do rei de Israel? Aí viraram assim: não, meu senhor, ninguém é a favor do rei de Israel, não. É porque na terra de Israel tem profeta. Na terra de Israel tem profeta. E que profeta é esse? Tudo aquilo que o Senhor pensa, tudo aquilo que o Senhor planeja no seu quarto, na câmara secreta, Deus revela para o profeta. Deus revela para o profeta. Ele fica invocado e diz aonde que ele está. Manda carruagens até ele para prender Eliseu. O moço fica perturbado, assustado. Ele disse: maior é aquele que está conosco. Sabe o que Deus precisa fazer hoje? Deus, abre os olhos do moço para que veja. Ei, e o meu pedido hoje foi: Deus, abra os olhos da igreja para que veja, Deus. Para que veja, Deus. Tem que olhar para nós e tem que ter temor e tem que dizer: toma cuidado, porque Deus revela o ministro. Eu vim de um tempo que os jovens tinham medo do pastor, porque quando fazia coisa errada, o pastor estava no culto assim, e de repente ele dava um prato de língua estranha. Quando ele dava um prato de língua estranha, os jovens dobravam a cabeça, enfiavam debaixo da cadeira e disse assim: caiu a casa, Deus revelou para o pastor. Caiu a casa, Deus revelou para o pastor. Levante a mão em nome de Jesus. Deus está dizendo aqui hoje, nesta noite: eu vou levantar ainda. Deus vai levantar homens de Deus. Tem que olhar para nós, irmão. Tem que saber que nós somos homens de Deus. Tem que saber que nós somos profetas. Olha para mim. Eu tenho que correr, irmãos. O horário já foi embora. Diz o Senhor nesta noite: eu estou procurando alguém que seja uma voz profética. Alguém que seja uma voz profética. Estão fazendo a igreja virar uma baderna. Estão fazendo a igreja virar uma baderna. Mas eu falei com Deus na madrugada: Deus, me levante com uma voz profética.
Está pensando que Deus não está vendo, irmão? Deus está vendo. É que os profetas se calaram. Está com medo de Jezabel. Está com medo de homens e mulheres que servem ao diabo. Mas neste aniversário, os desafios dos últimos tempos, é o tempo que se chama hoje, que Deus abre boca de profeta na terra. Este irmão aqui do cabeça falou: qual é o seu nome, profeta? Vitor. Depois fica de pé, meu queridão, por gentileza. Quando eu cheguei aqui nesta noite, eu via um homem que ia em ter a sua direção. Pega essa palavra. E eu via o Senhor colocando a mão sobre a tua vida. E Deus disse assim, desta forma: Israel, eu o separei. Escuta isso aqui. Eu o separei. Eu não te conheço, primeira vez estou te vendo, mas diz o Senhor, lhe dei dons. Ei, diz o Senhor, lhe dei dons. Lhe dei uma capacidade que poucos têm. Mas Deus te trouxe você aqui nesta noite. Eu sei que você vem privilegiar a casa. Creio que sim. Mas diz o Senhor, te levantei para ser voz profética. Vitor, olha para mim. Diz o Senhor, não negocia o que Deus te deu. Não, é a primeira vez que estou te vendo, mas não negocia o que Deus te deu. Eu vejo você em cima de um altar, eu vejo pessoas à sua frente, e eu perguntei, Deus, o que é isso? E Deus disse para mim assim, Israel, eu confiei, escute essa palavra aqui, eu confiei vidas a ele, mas alerta para ele assim, não deixa que o Espírito saia. Sabe por quê? Tem muita gente te observando, querendo ver a sua queda. Tem muita gente, mas o Senhor diz para ti desta forma: eu sei, e tu sabes da onde que eu te tirei. Tu sabes, homem, da onde que eu te tirei. Remaia cancho me dará sé. Tu sabes quantos levantaram e quantos disseram que tu não ia dar certo. Mas hoje eu visito esta casa para te fazer lembrar do dia que eu te chamei. Te disse que tu seria uma voz profética. Então seja a voz profética. Seja. Fica de pé. Fique de pé. Os últimos tempos, Edilson, tem falso profeta? Tem. Nos últimos tempos, tem falsos ministros? Tem. Nos últimos tempos, tem homens e mulheres que escandalizam a igreja? Tem. Mas nos últimos tempos,